Aí nós temos aqui o Query Optimization, né? Então, o Query Optimization é feito por um otimizador que chama Catalyst. Deixa eu acender a luz aqui. É um otimizador que chama Catalyst, que ele tem vários estágios de otimização. Então, partindo da query, que pode estar escrito em qualquer linguagem, né? Tem aí meia dúzia de linguagens que você pode escrever a query. Ele produz um unresolved, um plano lógico não resolvido. O que é esse plano lógico não resolvido? É que você vai acessar, você vai nomear colunas, tabelas e UDFs nessa query. Essas colunas e tabelas e UDFs, pode ser que você cometeu um erro, por exemplo, na hora de digitar e digitou o nome errado, por exemplo, um nome que não existe, uma tabela que não existe, por exemplo. Esse Unresolved Logical Plan, ele não está resolvendo isso, quer dizer, ele vai aceitar o nome que você botar lá no nome da coluna, no nome da tabela, no nome do UDF. Ele não vai verificar isso. Ele vai verificar isso nessa primeira etapa aqui, que chama análise. Aí ele vai consultar um catálogo que chama catálogo de metadados para ver se para validar aqueles nomes de coluna, nome de tabela, UDFs, para saber se tem sentido, se existe aquela coluna, aquela tabela, aquela UDF. Depois que ele validou todos os nomes que você usou na sua query, ele produz um plano que chama plano lógico. Esse plano lógico está validado, então. Nesse plano lógico não ocorre, por exemplo, colunas. Ele entendeu todas as colunas, todas as tabelas, todos os UDFs. Aí ele passa por um processo que chama otimização lógica, que ele consulta esse catálogo que chama catálogo Catalyst. O que ele vai fazer nessa otimização lógica? Ele vai reescrever e reordenar aqueles parâmetros que você colocou naquela query, de forma a otimizar o plano lógico, a obter um plano lógico otimizado. Por exemplo, ele vai agrupar vários filtros que você colocou num filtro só. Ele vai reordenar os filtros, as sentenças que você colocou na sua query para poder ter um desempenho melhor de fazer sua query. Então, aí você obteve o plano lógico otimizado. Depois desse plano lógico otimizado, ele tem várias formas de realizar fisicamente esses planos, esse plano lógico. O que é essa várias formas, né? Aqui ele vai determinar o que o motor de query vai fazer. Então, por exemplo, existem várias formas de você fazer join, por exemplo, entre duas tabelas, né? Cada forma diferente de fazer o join vai gerar um plano físico diferente para fazer aquele join. Então, aqui vocês veem que tem vários aqui planos físicos, né? Por causa disso, porque tem vários jeitos de você fazer o mesmo plano lógico otimizado. Por exemplo, se você está fazendo um join, por exemplo, você tem várias formas de fazer aquele join
fisicamente. Então, ele vai gerar vários planos físicos de fazer o join. Essa etapa toda aqui é o que a gente chama de planejamento físico, que ele vai planejar como realizar fisicamente aquela query. Aí, como ele vai decidir qual desses planos físicos ele vai escolher? Aí ele tem uma função de custo, né? Tem um modelo de custo, que ele vai determinar o custo, ele vai estimar o custo de fazer cada plano físico desse. Aí ele vai escolher numa otimização que chama otimização baseada no custo, ele vai escolher aquele plano físico que tem uma estimativa de custo mais baixa. E esse plano físico que tem uma estimativa de custo mais baixa vai ser selecionado e vai ser o Selected Physical Plan, o plano físico selecionado. Aí ele vai entrar nessa fase, nesse estágio aqui que chama estágio de geração de código. Ele vai gerar os códigos que no Spark, na verdade, é tudo RDD, né? A base, o baixo nível do Spark, os objetos de baixo nível do Spark se chama RDD, não é data frame. Data frame é uma visão de mais alto nível do Spark. A visão de baixo nível é RDD. Antigamente, até o Spark 1.0, no Spark 1, a gente só programava RDD, não existia data frame. Então, a gente programava tudo nesse nível aqui. A partir do Spark 2 mudou. A gente programa em nível de data frame e ele traduz esse otimizador de query, traduz essas instruções de data frame para instruções de RDD e executa as instruções de RDD. Essa otimização de query é muito bem feita, tanto que ela por exemplo, mesmo ser humano que faz tudo isso daqui, mesmo ser humano especializado em fazer essa programação de RDD, não consegue um resultado muito melhor do que esse otimizador Catalyst. Então, esse otimizador Catalyst ele consegue otimizar a execução da query muito bem, compete até com um ser humano, ou até melhor do que um ser humano, conforme o caso. E a partir do Spark 3.0, existe isso daqui, né? É o Query Optimization com AQE, Adaptive Query Execution, né? E ele, por default, ele é desabilitado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa já fez quando usava o Spark 2.0, ela já fez essa otimização de query na mão, né? Então, para não ficar na mão e depois tentar otimizar pelo AQE, ele é desabilitado por default. Mas quem for usar e não tiver a query otimizada, é recomendado habilitar esse AQE. Aí ele habilita com uma opção de configuração que chama spark.sql.adaptive.enabled. Aí você deixa esse daí como true. Se você deixar esse
Spark são duas configurações, spark.sql.adaptive.enable, você deixa como true, e o spark.sql.adaptive.skilljoin.enable como true também. Aí ele faz as duas otimizações. Como é que ele faz essa otimização? Ele colhe estatísticas de execução de uma query. E aí, conforme a estatística que ele colhe, ele adapta a execução do plano. Ele faz ele faz uma adaptação da execução do plano lógico, baseado nessa estatística de tempo de execução. Então, é uma retroalimentação, ele retroalimenta essas estatísticas de forma a adaptar a execução do plano lógico para essa query ser executada com desempenho melhor. Quais são essas adaptações, né? Então, existem 3 adaptações, que uma chama Dynamic Switch Join Strategy, ou seja, estratégia ele faz a troca da estratégia de join dinamicamente, ou seja, daqueles planos de execução de join aqui, se ele vê que um método de execução de join parece que é melhor, ou seja, é melhor pelos dados que ele está vendo estatisticamente na execução, ele troca o método de fazer join aqui. Então, ele vai trocar esse método aqui que ele selecionou daquele join lá dinamicamente, enquanto está executando aquela query. Ou numa query seguinte, né? Quando ele não consegue otimizar a query que ele está usando, ele usa o resultado daquela estatística da query anterior para otimizar a próxima query que você fizer. Ele também usa o Dynamic Coalesce Shuffle Partitions, que ele faz a aglutinação das partições de shuffle dinamicamente. Então, como a gente já viu, se ele divide na fase de shuffle, ele divide isso daí em partições agrupadas, né? Então, naquele exemplo da cidade, ele vai dividir as partições de tal forma que uma cidade fique numa partição só. Mas se eu tenho uma cidade como São Paulo, por exemplo, que tem mais de 10 milhões de habitantes, essa partição vai ficar enorme, né? E provavelmente não vai caber no disco, na memória, essa partição inteira de São Paulo. E a gente viu que cada partição vai ter 6 cidades. Então, além de São Paulo, vai ter outras 5 cidades na mesma partição de São Paulo. Então, esse Dynamic Coalesce Shuffle Partition, ele vai separar São Paulo e vai dividir o São Paulo como se fosse várias cidades, né? Isso daí chama skill join, porque na hora que ele faz o join fica desequilibrado quando as cidades são de tamanhos diferentes. Então, essa é uma outra otimização que o AQE faz, que ele divide uma cidade grande em várias cidades, como se fossem várias cidades pequenas. Então, ele vai dividir São Paulo em 10 regiões, por exemplo, em 10 cidades virtuais, tá? Em 10 cidades virtuais e vai usar essa cidade virtual aí de São Paulo, digamos, São Paulo 1, São Paulo 2, São Paulo 3, São Paulo 4,
até São Paulo 10, por exemplo. Ele vai fazer como se fosse 10 cidades diferentes. Aí cabe tudo numa partição só. Aí cabe 6 cidades dessa, juntando as cidades virtuais numa partição só. Então ele consegue fazer essa otimização. Isso daí a gente chama de otimização de skill join, ou seja, otimização de joins desequilibrados.